Bom dia, pelo amor de Deus! Quem tá feliz dá um glória! Vamos que vamos, Lagoinha, pelo amor de Deus! Chegando hoje a última parábola de Jesus. Mas calma, não é o último dia, né? Das listas de parábolas de Jesus, hoje nós vamos à última. Lembrando que nós passeamos de forma cronológica em todas as parábolas de Jesus. Hoje nós chegamos à 42ª parábola de Jesus Cristo em 39 dias de estudos aqui. Meu Deus, amanhã ainda tem. Amanhã eu vou falar de duas parábolas que não são consideradas parábolas, mas que se comportam como parábolas, que é a parábola do bom pastor e é a parábola da videira, né? Essas duas não são parábolas, mas são consideradas, mas têm caráter. Elas se caracterizam, elas têm comportamento de parábola porque utilizam exatamente os mesmos elementos de uma parábola. Hoje a gente vai para a parábola dos bodes e das ovelhas, que é uma parábola que segue uma ideia. Esse capítulo 25 de Mateus tem 3 parábolas, uma seguida da outra. Nós começamos com a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos e terminamos agora com a parábola dos bodes e das ovelhas. Não é à toa que essas 3 parábolas estão juntas, porque há uma lógica. Lembre-se que tudo na Bíblia que nós lemos, tudo que nós ouvimos da Bíblia, tem uma lógica implementada, tem algo que quer ser explicado, descortinado, desvelado. Óbvio, cada evangelista do seu ponto de vista, querendo explicar, querendo apontar alguma verdade bíblica. Aqui nós vemos Mateus explicando uma parábola atrás da outra, apontando para o futuro, apontando para a escatologia, apontando sobre a volta de Cristo, apontando sobre a nossa morte, a nossa ida para a eternidade, apontando sobre o arrebatamento. Tudo isso aqui que nós estamos lendo complementa agora na parábola dos bodes e das ovelhas, uma ideia que está sendo implementada por Mateus, tá certo? Então, para a gente não demorar muito, vamos diretamente para a parábola de hoje, que está lá em Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 31 em diante. Nós estudamos a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e agora a parábola das ovelhas e dos bodes. Mateus 25, 31 diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. 6 ações. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome que te demos de beber? Ou quando com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a um desses pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiros e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então eles também responderão:
Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro, necessidade de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Misericórdia. Estou ficando arrepiado. Meu Deus, que coisa forte. Nós estamos vendo como que um julgamento imediato. Vocês me viram com fome e me deram de comer. Vocês me viram necessitado de roupas e imediatamente me vestiram. Vocês me viram preso e foram me visitar. Peraí, Senhor, mas quando que nós tivemos com fome, com sede, ou quando nós tivemos preso e nós chegamos junto do Senhor? Quando foi? Quando vocês fizeram a esses pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. Vocês estavam fazendo para mim. Era comum, numa pastagem, estarem juntas as ovelhas, mas também as cabras. Era comum numa pastagem estar juntas ovelhas e bodes. Mas ao final do dia, quando o pastor chamava as ovelhas, guarde isso aqui, no final do dia, quando chegava o momento do pastor levar as ovelhas embora, de volta para o aprisco, ele chamava as ovelhas. Eu não sei como é que eles chamavam. Eu não sei que tipo de barulho eles faziam. Não sei se tinha alguma palavra específica. Mas eu sei que era a voz do pastor que estava falando. Quem está pegando isso aqui? Quem já está entendendo, diga eu entendi. Quem já está entendendo, diga, escreve aí, eu já entendi. Quando chegava a hora de ir, o pastor falava. As ovelhas conhecem a voz do pastor, então imediatamente elas iriam ao encontro do pastor. Só que as cabras ignoram. Os bodes ignoram o chamado do pastor porque não conhecem. Jesus disse, e essa parábola a gente vai ver amanhã. Jesus disse que ele era o bom pastor e que as suas ovelhas conheciam a voz dele. Somente uma verdadeira ovelha conhece a voz do seu verdadeiro pastor. Entenda, essa parábola não é sobre obras, sobre ver quem está com sede e dar de beber, ver quem está com fome e dar de comer. Não, essa parábola não fala sobre as obras. Ela fala sobre a manifestação daquele que crê com atitudes. Porque é natural de quem crer ter atitudes de quem crê. E também não é sobre dualismo, não é sobre uma dualidade. Não é sobre quem faz e quem não faz. Não é sobre direita e esquerda, não é sobre as ovelhas e as cabras. É sobre uma posição que precisa ser tomada. Pastor, que tipo de posição eu devo ter? Você é salvo? Você deve ter você deve ter posição de quem é salvo. Você foi salvo? Então a sua posição deve ser a posição de quem está salvo, de quem é salvo. Entenda, você não vai tomar uma posição para ser salvo. Você vai tomar uma posição porque você é salvo. Você vai ter posição de gente que é salva. Durante o dia, todos estão convivendo juntos. As ovelhas, os bodes, mas sempre haverá o momento da separação. Meu Deus. Sempre haverá o momento em que vai ser separadas as ovelhas dos bodes. Sempre há um momento em que haverá separação do que crê e do que não crê. Aliás, o que condena o homem? O que condena o homem é pecar? Não. O que condena o homem é não crer.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nós convivemos nesse mundo de nosso Deus, tanto salvos como não salvos, tanto os que creem como os que não creem, tanto as ovelhas como os bodes, nós convivemos. Mas sempre vai chegar a hora que o bom pastor vai falar assim: ovelhas, venham! As ovelhas vão ouvir. Os bodes, bom, os bodes vão, não sei, vão ficar. Vão para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Serão condenados. Meu Deus, a dura realidade nos faz ter consciência. E aqui Jesus ele fala sobre 6 atitudes. Ele fala sobre ter fome e dar de comer. Ele fala sobre ter sede e dar de beber. Ele fala sobre ser estrangeiro e ser acolhido. Ele fala sobre ter necessidade de roupa e ser vestido. Ele fala sobre estar enfermo e ser visitado. E fala sobre estar preso e ser visitado. 6 ações. Você sabe que na Bíblia o número 6, na verdade os números têm uma representatividade muito grande. Um simbolismo muito grande. Não é sobre numerologia, mas é sobre o simbolismo do que está querendo ser dito. E o número 6 na Bíblia representa a humanidade, porque no 6º dia ela foi criada, né? Então, esse número 6 representa algo referenciado ao homem, referenciado à ação humana, isto é, há uma responsabilidade sobre as nossas vidas quando diante daquilo que o Senhor já fez sobre nós. O Senhor ele é bom. Então nós devemos retribuir a bondade de Deus na vida dos pequenos. Você está entendendo isso aqui? Há uma responsabilidade que nós temos diante da bondade de Deus e diante de tudo que Ele fez por nós, nós temos uma responsabilidade de retribuir na vida dos pequenos. Quem são os pequenos? Os pequenos são aqueles que dependem de um direcionamento quanto à salvação que nós já recebemos. Os pequenos são aqueles que precisam ser direcionados quanto à verdade bíblica. Então nós temos um posicionamento a tomar. Nós temos uma posição a ser tomada. Nós temos uma posição que devemos tomar diante da consciência que nós recebemos. É daí que eu me lembro, irmão, sobre a carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia no Apocalipse. Você sabe que Jesus escreveu uma carta ao líder desta igreja. Aliás, capítulo 2 e 3 de Apocalipse são epístolas. São 7 epístolas ditadas por Cristo, escritas por João e endereçadas aos líderes das igrejas daquela região que hoje nós conhecemos como Turquia. O reino da Anatólia na época dos gregos ou a Ásia Menor na época dos romanos. Hoje a nossa atual Turquia tem essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filipenses não. Filadélfia. Me esqueci as outras, depois você lembra. E essa igreja específica, ela recebe essa carta de Jesus com duras palavras. Duras palavras. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, tem as palavras de Jesus. Ele que se apresenta como a testemunha fiel. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o Amém.
Eu sou o soberano da criação de Deus. Aí ele fala para Laodiceia: eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente, mas já que você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, mas você é miserável, digno de compaixão. Você é pobre, cego e está nu. Meu Deus do céu. Ah, Senhor. Como nós somos pobres, cegos e nus. Como nós somos miseráveis. Nós somos dignos de compaixão. Mas eu dou esse conselho para você, igreja. Compre de mim ouro refinado no fogo. Aí então você vai se tornar rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você enxergue. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso sejam diligentes e arrependam-se. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia era uma das principais sedes do cristianismo da época. Era uma cidade rica, próspera, tinha uma grande relevância política e econômica. O nome Laodiceia foi dado em homenagem a Laódice, esposa de Antíoco II, que governava sobre a província da Ásia Menor naquela época. E por ser local onde morava o imperador, onde morava o comandante, o governante da época, ele poderia dar o nome que ele quisesse àquela cidade, então ele deu o nome da sua esposa em homenagem. Laodiceia, que significa aquela que justifica o seu povo. Laodice é aquela que justifica o seu povo. Jesus escreve dizendo: eu sou a testemunha fiel, eu sou eu sou o soberano da criação. E ninguém pode testemunhar aquilo que não viu. Ninguém pode testemunhar aquilo que não ouviu, aquilo que não vivenciou. Jesus é a própria testemunha da nossa existência. Por isso que ele é o soberano da criação. O próprio João, no seu prólogo, no capítulo 1, versículo 3 do seu evangelho, ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele não apenas testemunhou a criação, mas ele foi o próprio agente da criação de todas as coisas. Já Laodiceia era uma igreja morta, desabitada, conveniente e inconstante. Uma igreja sem identidade. Uma igreja que achava que era algo, mas de fato não era, era outra coisa. Era uma igreja que precisava restaurar a sua identidade. Perceba, ou você é ovelha ou você é bode. Não existe um meio termo aqui. Você precisa escolher de que lado você está. Jesus falou: eu conheço as suas obras. Eu sei que você nem é frio, nem é quente. E porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ô igreja, você está em cima do muro, você não tomou uma posição. Você não escolheu nem ser frio, nem ser quente, você está em cima do bom. Você está acima do muro. Pensa comigo. Para que serve água morna? Água fria é boa para beber, sacia a sede. Água quente é boa para tomar um bom banho, até mesmo para cozinhar. Mas é água morna. O que é uma água morna? Sabe aquela água que vem do cano em dias quentes? Que você abre a torneira e vem aquela água
meio morna, meio ruim, que é estranho. Na torneira de casa é estranho. Nós do Nordeste, para nós é estranho uma água morna vinda da torneira de casa. É normal vinda do chuveiro, da torneira não. A gente espera que seja uma água fria para lavar a louça. Aliás, é muito bom quando a água fria bate na mão, a gente lava a água, sabe? A gente tem prazer. Prazer de lavar a louça, misericórdia também, né, irmão? Entra nesse mundo utópico comigo, onde lavar a louça é prazeroso. Meu Deus! A água morna é algo que deve ser desprezada. Alguém que não toma posicionamento é alguém desprezível. Alguém que sempre está em cima do muro, que não sabe para onde vai, que não sabe o que quer da vida, é alguém desprezível, é alguém que ninguém segue. Ninguém segue quem está em cima do muro. Ninguém segue quem não sabe para onde vai. Havia uma curiosidade sobre a Laodiceia, porque era uma cidade que não tinha rios, não tinha açudes ou depósitos naturais de água. Então, foi necessário realizar intervenção estrutural na região para que as águas viessem de fora da cidade. Então, as águas que chegavam em Laodiceia eram águas que vinham de outros lugares, vinham através de dutos, de aquedutos que foram construídos através da intervenção estrutural. Então, vinham da região de Hierópolis. O nome Hierópolis já é facilmente traduzido. Hieros, sol, a cidade do sol. Então você imagina que era uma região quente. Então quando essas águas chegavam vindo de Hierópolis, descendo pelos aquedutos até Laodiceia, essas águas esquentavam. Então através do trajeto elas chegavam mornas. Então naquela cidade havia uma queixa constante, porque a nossa água não é uma água refrescante, é uma água morna. É uma água que ninguém bebe, mas que também não está boa para tomar banho. Sei lá, é uma água... Quen. O povo reclamava disso. Então Jesus ele fala assim: vocês habitantes de Laodiceia, vocês vivem reclamando da água de vocês porque é morna. Pois bem, eu estou reclamando de vocês porque vocês são mornos, vocês não tomam posicionamento. Guarda isso aqui, irmão. Isso aqui não é sobre ser cheio do Espírito ou ser frio do Espírito, não. É sobre posicionamento, tá bom? Jesus não está reclamando que aquela igreja tem ou não tem Espírito. Jesus está falando assim: vocês não têm uma posição, vocês estão em cima do muro. Saia de cima do muro e restaure a sua identidade. Ou você é ovelha ou você é bode, escolha. Saia de cima do muro. Enquanto a nossa identidade não for estabelecida em nosso interior, nós sempre teremos derrotas. Porque identidade é a consciência que nós temos de nós mesmos. E se nós estamos em cima do muro, é porque nós não sabemos quem somos. Deus nos escolheu para sermos um povo vitorioso. Agora, a vitória é fruto de humildade. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Arrogante. Você é tão arrogante que nem reconhece que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e está nua. Você vive dizendo por aí: eu sou uma igreja rica, eu sou abastada, eu não preciso de nada, miserável, pobre, cega. E pior de tudo, nem roupa você tem. Você está despida. Você se mantém em alta estima porque você é arrogante. Não consegue reconhecer. Infelizmente, você não sabe, mas você é infeliz. Cega, pobre e está nua. Laodiceia era uma região onde estava essa cidade extremamente rica, com alto poder financeiro, muita riqueza, mas espiritualmente era pobre, cega e nua. Irmão, guarde isso aqui: quando a riqueza da terra se torna tudo o que nós temos de maior valor da nossa vida, ainda que nós possuamos bens, riquezas e qualquer outra coisa, nós sempre seremos pobres, cegos e nus. Quando a riqueza da terra se torna aquilo que nós mais estimamos,
nós somos pobres. Laodiceia podia ser rica materialmente, podia ter riquezas, opulência, relevância política, econômica, mas o tesouro da salvação não habitava aquela igreja. Jesus que ensinou: não acumulem para si tesouros na terra onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não destrói, onde ladrões não roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso coração estiver nas coisas dessa terra, ainda que sejamos bilionários, seremos sempre pobres, porque teremos apenas status e não salvação. Meu Deus, eu vou ficar até de costas para você continuar me amando. Irmão, enquanto o nosso coração estiver nas coisas dessa terra, ainda que nós tenhamos muito dinheiro, seremos sempre pobres, dignos de compaixão. Meu Deus, a verdadeira riqueza é a que vem dos céus. Somos pobres porque colocamos valor naquilo que é passageiro. Temos que saber: a nossa verdadeira riqueza vem dos céus, é a nossa salvação. Somos cegos porque somos impedidos de ver que a verdadeira salvação não está nas coisas dessa terra. E estamos nus porque, apesar de frequentar o prédio da igreja, o dono da igreja não habita em nós. Meu Deus, eu acho que eu vou acabar. Jesus faz um convite para cada um de nós. Não dependa da sua capacidade, não dependa da sua riqueza, não dependa das suas condições. Dependa do Deus que ama você. Sabe, se você quer vencer, você precisa se preparar. Sabe, se você quer ser salvo, você precisa se preparar. E essa preparação começa na santidade e na purificação. Na santidade e na purificação. Jesus falou: eu te dou um conselho. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. E aí você então se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se a fim de esconder a sua nudez. Eu estou dando um conselho para você, igreja. Compre o ouro refinado no fogo e aí você será rica. Ouro na Bíblia representa algo que vem da parte de Deus. É algo tão maravilhoso que somente Deus poderia dar. Quando Jesus está falando assim: compre ouro de mim, Ele está dizendo assim: compre o ouro que eu tenho. Porque o ouro que eu tenho é diferente. O ouro que eu tenho é mais puro. Ele foi purificado pelo fogo. Ele foi refinado no fogo. Ele passou por um processo de purificação que tirou dele todas as impurezas. Não há nada externo nele que macule a sua qualidade. Ele é um ouro mais puro. Adquira de mim a sua pureza. Peça para mim e eu te darei. Peça de mim e eu vou te dar. Um ouro puro, refinado, passado pelo fogo. Mas também compre vestes brancas. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha rebanhos de ovelhas de lã branca. Já Laodiceia, sua vizinha, que é essa cidade que nós estamos falando, que recebe essa carta, ela tinha rebanhos de ovelhas de lã preta. Ovelhas negras que davam lã preta. Então aquele povo só se vestia de roupas pretas, fabricadas com a lã preta, pois não existia nenhuma técnica que possibilitasse tingir o preto. Presta atenção, hoje, em pleno século XXI,
Hoje, dia 5 de setembro de 2024. Em pleno século XXI, é dificílimo tingir o preto. Imagine no primeiro século da história ocidental. Como tingir um tecido preto? Difícil. Não tinha Vanish, muito menos água sanitária para manchar as roupas. Era preciso trocar as vestes. Se você quisesse vestes de outras cores, não adiantava você trabalhar o tecido preto, você tinha que trocar as vestes. Jesus estava dizendo assim: está na hora de você trocar as suas vestes. Na Bíblia, preto representa pecado, representa trevas, representa ausência de luz. Guarde isso aqui, irmão. As nossas obras precisam ser obras da luz. João 3,19, o evangelista diz que os homens odiaram a luz porque as suas obras eram más, eram obras de trevas. Lembra na parábola que ele fala assim: eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. As obras de vocês eram obras más. Vocês amaram as trevas. Vocês não trocaram as vestes de vocês. É preciso trocar de vestes se você quer andar em pureza. Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 5 diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Ele estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita estava para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. Enquanto o sumo sacerdote Josué estava vestido de vestes impuras, o próprio Satanás, as trevas, comandavam a sua vida. Enquanto estamos revestidos de pecado, somos manipulados pelas trevas, somos comandados por Satanás. Mas a partir do momento em que Deus troca as nossas vestes, uma grande transformação acontece. O pecado não domina mais. Satanás não tem mais autoridade. Ei, compre ouro refinado e troque as suas vestes, para que você tenha vestes brancas, vestes puras, vestes sem pecado, vestes sem arrogância, vestes que sabem que você depende de Deus. Eu sei, eu dependo de Deus. E aí você se enxerga diferente. Você se enxerga como alguém dependente de Deus e que sabe que tudo vem de Deus. Jesus falou: eu digo, compre ouro refinado para você se tornar verdadeiramente rico. Compre roupas, vestes brancas para você cobrir a sua nudez e deixar de ser pecador. E adquira de mim colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Às vezes a gente enxerga com o filtro da religião. E deve ser por isso que a gente vê muita gente com fome e não dá de comer. Deve ser por isso que a gente vê muita gente presa e enferma e não vai visitar. A ótica de Deus é uma ótica sem filtros. E nós somos convidados a enxergar como Ele enxerga. Porque no império das trevas, onde muita gente passa fome, no reino de Deus tem pão para todo mundo. Nós temos que limpar os nossos olhos contaminados. Há uma curiosidade aqui, porque Laodiceia vivia numa região muito seca. E você sabe do que eu estou falando, uma região muito seca, com muitas tempestades de areia
é natural que os olhos fiquem irritados. As águas que desciam de Hierópolis e chegavam mornas eram misturadas com um composto salino que se transformava num colírio. E eles usavam aquela solução para tirar a irritação dos olhos. Então Jesus usa um conhecimento da época, da prática da época, para que eles pudessem entender o que ele estava querendo falar. Eu quero que vocês utilizem o colírio espiritual a fim de tirar esse embaço que a sujeira deixa nos olhos de vocês. Porque se você não consegue enxergar, você também não vai conseguir andar. A verdade é que Deus deseja nos tornar habitação dele mesmo. Por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Irmão, se você está ouvindo uma batida na porta hoje, é porque a pessoa está do lado de fora. Não é assim? Você está por dentro, tem alguém batendo querendo acessar o interior. Abra a porta. Porque no final de tudo, vai haver uma separação. Bodes para um lado, ovelhas para o outro. Eu não sei você, irmão, mas eu quero ser ovelha. Eu quero ser chamado para o gozo eterno do meu Senhor. Está muito próximo a vinda do nosso Senhor. Filipenses 2,12. Coloque a sua salvação em movimento, com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É sobre isso. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. O pastor vai chamar. Se você é bode, você não vai ouvir. Se você é ovelha, você vai seguir a ele. Que sejamos uma comunidade de ovelhas e não de bodes. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa quinta-feira, pela tua alegria, pelo teu chamado, pela tua escolha. Foi o Senhor que nos trouxe para o seu aprisco, para o seu rebanho. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos levou para pastos verdejantes. O Senhor refrescou a nossa alma, nos trouxe refrigério. As águas que o Senhor tem são águas refrescantes, por isso não dá para ficar mais em cima do muro. Nós queremos cair de cabeça na tua vontade. Não dá mais, Pai, para andar com as vestes sujas, mas nós queremos trocar as nossas vestes. Não dá mais, Senhor, para andar numa vida impura, mas nós queremos adquirir esse ouro refinado que somente o Senhor pode nos dar. Porque no dia que o Senhor chamar, nós que somos ovelhas, nós iremos até o Senhor com alegria, sabendo que é chegada a hora de irmos para casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Pelo amor de Deus, bebê! Só quem vai ter a melhor quinta-feira da sua vida, dá um glória, glória, glória. Vamos! Vamos com tudo. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Obrigado. Amanhã é o último dia. Nós vamos encerrar com a história do bom pastor e a história da videira. Elas se comportam como parábolas. Por isso que eu vou contar como uma parábola. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite.